Normalmente, eu começo essas histórias com algum tipo de mensagem sobre o trabalho da polícia, mas hoje, tudo que eu tenho para você é isso. A vida é uma porcaria. Era uma noite chuvosa de outubro e eu havia me mudado recentemente para a divisão de homicídios do meu departamento, após um longo hiato. Era um departamento com o qual eu estava familiarizado e, inicialmente, adorava fazer parte. No entanto, à luz de certos acontecimentos, senti que precisava sair por causa da minha própria saúde mental. Dito isto, depois de alguns anos investigando alguns dos casos mais perturbadores conhecidos pelo homem, estranhamente, o assassinato se tornou algo benigno. Mas mais do que isso, eu sei que seria uma distração. Pessoalmente, eu estava muito além do ponto em que preferia ter meus pensamentos consumidos por como pegar um assassino do que o número crescente de monstros que pareciam surgir do nada. Quando cheguei ao complexo de apartamentos, lembro-me de pensar comigo mesmo como era estranho que um lugar repleto de vida pudesse ser tão focado na morte. A maneira como as pessoas se moviam dentro e ao redor da cena era como uma colônia de formigas. Cada indivíduo fazendo seu trabalho, independentemente dos outros. No entanto, o objetivo final coletivo permaneceu o mesmo: descobrir exatamente o que aconteceu e quem fez isso. Eu esperava que, sendo tão tarde, teríamos menos olhares indiscretos. Mas quando olhei em volta, descobri que a presença dos inquilinos curiosamente mórbidos era aparente. Era compreensível. As pessoas não veem assassinato todos os dias. Eles estão assustados, curiosos e fascinados ao mesmo tempo. É um evento tão divergente do normal da maioria das pessoas que é difícil não olhar. Mas ainda, parte de mim deseja que eles fiquem dentro de casa e se salvem do trauma que sem dúvida surgirá mais tarde. Ter um cadáver é algo que nunca vai embora. Examinei a multidão de policiais e especialistas forenses, procurando por um rosto familiar. Felizmente, levei apenas um momento para encontrá-lo, e ele sorriu e acenou quando me aproximei. O oficial Ryan estava entre alguns dos outros policiais de patrulha com seu sorriso de marca registrada. Poucas cicatrizes restaram de seu encontro com o eremita, e seu nariz, uma vez torto, foi consertado para parecer novo. Detetive Smith, e aí, cara? Como você tá? Nada de diferente, eu acho. Principalmente apenas cansado, já que as pessoas não podem matar durante o horário normal de trabalho. O oficial do lado de Ryan olhou para mim por um momento, intrigado, antes de se deixar escapar. Smith? Você está de volta em homicídios? Eu pensei que você tinha terminado com isso depois de... Bom, o que aconteceu? Eu respondi com uma risada nervosa. Apenas uma pequena pausa, oficial Bailey. Eu estou sempre voltando. Olhei além dele por um momento para dar uma olhada no corpo. É o que temos sobre a vítima. O oficial Ryan suspirou e balançou a cabeça, fazendo sinal para que eu o seguisse. Fizemos a curta caminhada até o corpo. Chamar isso de bagunça sangrenta seria um eufemismo. O rosto e o peito inteiro do homem estavam afundados. Grandes pedaços de carne haviam sido arrancados de seu pescoço, e parecia que seu braço direito havia sido esmagado na calçada. A forma como seu corpo foi mutilado me perturbou profundamente. E não foi difícil não engasgar com a visão do homem. Então, o oficial Ryan começou. Como você pode ver, nós temos um trauma grave de força bruta, cortes e contusões consistentes com uma briga. Até agora ninguém com quem falamos viu nada. Temos o chamador 911 esperando para falar com você. No entanto, depois de obter o resumo, fui inspecionar o corpo mais de perto. Como mencionado anteriormente, estávamos diante de um ataque excessivamente brutal. Pensando em voz alta, parecia haver apenas uma conclusão lógica. Isso tem que ser pessoal. De jeito nenhum alguém profanaria um corpo como este se ele foi morto por um estranho.
A menos que eles não quisessem que ele fosse identificado, mas mesmo assim isso é muito excessivo. Talvez ele tivesse algo de valor? O oficial Ryan acrescentou. Ele entra em uma discussão com alguém tentando pegar suas coisas? E eles fazem isso para nos despistar, talvez? Eu não estava convencido. Quando fui verificar os bolsos da sua calça, minhas suspeitas foram aparentemente confirmadas. Eu acho que não. A carteira e as chaves dele ainda estão aqui. Então provavelmente descartam o roubo. Abrindo a carteira dele, encontrei um documento de identidade pertencente ao Sr. Ernie Garrison, 58 anos. Ainda precisaríamos de alguém para identificar positivamente o corpo, mas agora poderíamos dar um rosto ao cara. Chamei o coletor de provas para vir e levar os itens enquanto eu continuava a revistar o corpo. Quando fui olhar seu pescoço e trapézio, meus olhos se arregalaram. Imediatamente gritei para o fotógrafo da cena do crime vir dar uma olhada. Embutidos de carne do homem estavam 3 dentes amarelos. O homem, que eu presumi ser o Sr. Garrison, estava morto há apenas 1 hora, no máximo. Mas a pele e os músculos ao redor dos dentes já estavam apodrecendo. O olhar em seu rosto espelhava o meu, puro desgosto misturado com confusão. Embora nenhum de nós tivesse uma compreensão profunda da biologia ou do corpo humano, entendíamos o suficiente para saber que não apodrece tão rapidamente. Tampouco deve apodrecer em um lugar enquanto o resto permanece intocado. Já eu estava recebendo a vibração de algo profundamente errado. Pensamentos preliminares estavam se juntando em minha mente, dos quais eu não queria fazer parte. Ideias de que diabos poderia ter feito isso me congelou por um segundo. A mulher alta poderia ter brutalizado essa pessoa? Ou alguma outra coisa? Assim que recuperei a compostura, simplesmente disse à minha equipe que precisávamos remover aqueles dentes e verificar com a perícia para ver se eles correspondiam com algum DNA que tivéssemos registrado. Assim que estou prestes a terminar com o corpo, ouço um zumbido fraco. Eu, instintivamente, vou verificar meu telefone. Mas percebo que não sou eu. Demora um segundo para localizar de onde veio o som, mas finalmente avistei uma luz azul suave emanando perto de uma lixeira. Caminhando, descubro um telefone. Imediatamente noto manchas de sangue na caixa. Pressionar o botão Home me leva a uma imagem de fundo de um homem que se parecia muito com Ernie Garrison, um pouco mais jovem e um cachorro. Uma chamada perdida encabeçou a barra de notificação. Um deslize rápido não só me mostra que o Sr. Garrison não guarda uma senha, mas que ele também tem uma mensagem de texto de alguém salva como idiota. Idiota? Eu disse a mim mesmo. Quais são as chances de que seja uma mera coincidência de estar em contato com alguém com quem ele obviamente teve um problema ao mesmo tempo que é morto? Levei o telefone até outra coletora de evidências e disse a ela para mantê-lo são e salvo para mim na delegacia. Depois de fazer as rondas e conversar com os outros detetives sobre o que eu havia encontrado, era hora de falar com a pessoa que ligou para o 911, a senhora Eva Braustein. Eu a encontrei esperando do lado de fora da porta do apartamento. Apresentei-me e comecei perguntando a ela sobre o que era a ligação original para o 911. O tremor em sua voz indicava que ela ainda estava tentando lidar com o estresse. Eu estava assistindo TV quando ouvi um barulho alto lá fora. Acho que estava batendo. Acho que presumi que um dos vizinhos do andar de baixo estava fazendo algum trabalho, algo do tipo. As pancadas continuaram um pouco. Eu tenho certeza de que Ernie se cansou disso. Ah, pobre homem. Ela balançou a cabeça. Eu ouço gritando. Ele ia chutar, você sabe o quê? De alguém? E bater a porta nele? A próxima coisa que eu sei é que há uma luta lá fora. Ele está gritando palavrões a plenos pulmões e dizendo a alguém para sair de cima dele. Foi aí que eu chamei a polícia. Mas depois que desliguei o telefone, ficou só o silêncio. Por acaso você colocou a cabeça para fora e viu alguma coisa? Eu perguntei. Ela assentiu.
Quando as coisas ficam quietas, eu espio pela janela e eu vejo o corpo de Ernie caído com sangue por toda parte e ninguém perto dele. E você não saiu para verificar se ele ainda estava vivo? Meu filho, tenho 74 anos e cresci no Brooklyn. Se há um cadáver do lado de fora, a última coisa que você faz é ficar perto dele. Realmente não podia discutir isso. Você sabe, pelo menos, quem ele foi confrontar? E você conhece alguém que poderia ter feito isso com ele? Ela pensou por um momento, mas finalmente balançou a cabeça. Eu não tenho certeza de quem Ernie ia ver. Eu sei que ele teve um problema com um dos vizinhos, mas ele nunca me disse quem eles eram. E quanto quem faria isso? Ninguém que eu possa pensar. Ernie era temperamental, claro, mas no geral ele era um homem muito bom. Fora aquele vizinho, ele nunca mencionou ter problemas reais com ninguém. Bom, e amigos ou familiares que possamos perguntar? Não, sem filhos, sem esposa ou irmãos. E seus pais morreram anos atrás. Eu sou uma das poucas pessoas com quem ele fala. Não que eu quisesse chamá-la de mentirosa, mas era difícil acreditar que um homem que aparentemente não tinha vínculos fosse brutalmente morto dessa maneira. Mas entre o telefone, os dentes e a pista do vizinho, senti que tínhamos uma base bastante sólida para investigar. Quando terminei a entrevista, ela fez um último comentário. Eu sei que Ernie era um lutador. Ele sempre carregava um canivete dourado com suas iniciativas escritas nele. Quando você descobrir quem fez isso, eu posso jurar que eles vão ter cicatrizes dessa coisa. Quando finalmente voltei para a delegacia, a primeira coisa que eu queria ver era aquele telefone. Quase voei até as provas para recuperar o dispositivo e fiquei tonto como uma criança na manhã de Natal quando tive a chance de ver o seu conteúdo. Alguns dos outros detetives e o policial Ryan se aglomeraram ao redor da minha mesa, enquanto eu lia o que parecia ser uma discussão calorosa entre ele e seu vizinho, Allen Wong. Em suma, eles pareciam estar discutindo sobre as batidas altas. O Sr. Wong parecia afirmar que não estava fazendo barulho e pediu ao Sr. Garrison que não o investigasse. Os dois tiveram um vai e vem contínuo, o que acabou levando o Sr. Garrison a sair para confrontar quem estava do lado de fora. O que nos trouxe aqui? Isso foi crítico. O laboratório não teria os resultados de DNA de volta para nós por um tempo, mas provavelmente tínhamos uma testemunha direta de quem matou o Sr. Garrison. Se pudéssemos identificar quem estava do lado de fora no momento, o DNA seria apenas a cereja de bolo. De qualquer forma, tudo isso dependia da testemunha de Allen Wong. Encontrar o apartamento dele assim que tivemos o nome não foi tão difícil. Nem estava conseguindo que ele concordasse em falar depois de educadamente informá-lo de que se ele estivesse retendo informações relativas a um caso de assassinato ativo, ele estaria na merda. Levei uma curta viagem até o centro para começar a medi-lo na sala de interrogatório. Não havia cortes ou hematomas em seu corpo, sem manchas de sangue também. Para um assassinato tão brutal, você absolutamente esperaria que houvesse sinais. Mas uma coisa era evidente: o Sr. Wong estava nervoso. Mesmo que ele não fosse o perpetrador, ele sabia de alguma coisa. Gotas de suor estavam se formando em sua testa, e seus olhos pareciam esbugalhados, correndo para frente e para trás como se estivesse procurando por algo. Como você está hoje, Sr. Wong? Eu perguntei, tentando quebrar a tensão. Ele deu uma risada nervosa. Pergunta selvagem a ser feita considerando as circunstâncias. Poderíamos simplesmente chegar nelas, não é justo? Suponho que a primeira coisa que gostaria de saber é como você conhece Ernie Garrison. Eu conserto as coisas. E um dia ele me pediu para ajudar a consertar o carro dele, porque achou que eu seria mais barato do que um faz-tudo comum. Ok, então você o ajudou. E o quê? Estava tudo bem entre vocês dois? Vocês se falaram de novo depois disso ou... Ele encolheu os ombros. Quer dizer, houve uma pequena disputa. Eu acho que você poderia dizer. Nada importante, no entanto. Um homem acaba morto após uma briga com um vizinho. Uma história infeliz, uma clássica.
As peças estavam começando a se somar na minha cabeça. E sobre o que foi essa disputa? Pagamento pelos meus serviços. Eu sou um cara justo, mas ele sempre estava me baixando no preço. Tentei dar a ele algo abaixo do que ele pagaria em outro lugar, mas isso não foi bom o suficiente. Só porque o cara é meu vizinho não quer dizer que eu vou trabalhar de graça, sabe? Depois de ameaçá-lo à justiça, a fazê-lo pagar, ele começa a reclamar de tudo. Barulho, meu cachorro. Ele dizia que achava que cheirava a droga do meu apartamento. Apenas um monte de merda. O cara estava se esforçando para me expulsar. Me parece rude. Você parece ter odiado o cara. Ódio é uma palavra muito forte. Nós não éramos amigos, mas eu nunca desejaria nada de ruim a ele. Foi simplesmente estúpido. Ei, cara, eu já entendi. Isso é justo. O problema aqui, é claro, é que o homem acabou morto, então o que eu quero que você faça é me dizer em suas palavras o que você acha que aconteceu. A mudança de comportamento foi rápida. Eu podia ouvir seu pé batendo rapidamente agora. E ele engasgou um pouco quando falou. Eu não tenho ideia. Eu só sei que o cara foi morto. Porra, isso é triste, mas eu não tenho muito a acrescentar. Besteira. Isso é estranho, Sr. Wong. Porque nós sabemos que você foi a última pessoa a se comunicar com o Sr. Garrison. E que ele foi até a sua casa para falar com você. Acrescente o fato de que vocês dois tiveram problemas claros. E certamente isso aponta para mais do que uma coincidência. Mesmo que ele balançou a cabeça, eu poderia dizer pelo olhar em seu rosto que ele queria dizer algo a mais. Olha, Allen, para ser franco com você, eu já lhe disse que se você está escondendo informações, você precisa falar conosco. Você, só você. E você pode me pedir para dizer ao promotor que você foi honesto ou que tentou esconder a merda o tempo todo. O que vai ser? Ele zombou e bateu a mão na mesa antes de apontar um dedo para mim. Não faça isso! Eu não tenho nada a ver com a morte dele. Você não acha que eu sei o quão sério isso é? Ele soltou um gemido alto e colocou as mãos na cabeça enquanto as lágrimas começaram a se formar em seu rosto. Ah, isso é tão merda! Eu estou sendo visto como um suspeito de assassinato. E a última coisa que eu quero é dizer a verdade e parecer ridículo. Ele estava começando a entrar em pânico. Tomei isso como minha deixa para me levantar e deixá-lo por algum tempo para pensar. Enquanto eu saía pela porta, eu me virei e o avisei para apenas me dar sua verdade, por mais ridícula que soasse. Depois de 20 minutos, ele estava pronto para falar. Eu esperava uma confissão, esperançosamente. Uma raiva o levou em um cúmplice de assassinato. Horrível, mas fácil. Abre e fecha. O que eu consegui, no entanto, foi muito mais perturbador. Wong passou a contar uma história sobre como ele estava fora da tarde da noite jogando seu lixo fora quando viu algo que ele só chamaria de abominação do outro lado da rua. Aparentemente, assim que eles fizeram contato visual, essa abominação veio para ele. Sua única opção era correr para dentro e se esconder. Ele podia ouvir bang, bang, bang quando essa coisa tentava escapar na porta. O Sr. Garrison aparentemente ouviu o barulho e pensou que fosse o Sr. Wong. O Sr. Wong tentou convencê-lo a ficar dentro de sua casa e ficar longe. Ainda assim, o Sr. Garrison não estava acreditando e posteriormente acaba morto. Quando perguntado por que o Sr. Wong simplesmente não contou ao Sr. Garrison sobre a criatura, ele apenas riu e disse: Você acha que ele teria acreditado nisso? Eu não esperaria que a pessoa que mais confiava em mim no mundo acreditasse. Muito menos alguém que obviamente me odeia. Ele teria descido de qualquer maneira. De fato, era uma história ridícula. Que eu tenho certeza que quase todos do lado de fora, assistindo a entrevista, estavam rindo. Uma abominação vinda da escuridão o atacou? Ok, certo. A maneira como ele falou sobre isso, o que viu e o medo genuíno em seus olhos quando ele voltou às memórias, era familiar. Eu estava familiarizado com esse comportamento porque eu tinha experienciado isso pessoalmente. Nossa conversa continuou por um tempo depois disso.
mas acabei deixando-o ir. Eu informei que manteria contato, mas no fundo eu sabia que nunca mais o veria, porque ele simplesmente não era o nosso cara. Não sei se foi para o meu próprio bem-estar mental ou respeito ao devido processo legal, mas eu precisava me apegar à ideia de que este não era um outro filho do inferno que veio para causar estragos na sociedade. Eu precisava ver isso e ter certeza de que não estava lidando com um tipo de padrão de escuridão que vemos nos seres humanos. Para todos os efeitos, o Sr. Wong não sabia o que viu, e isso poderia facilmente ser uma obra de algum maníaco local. Demorou algumas semanas, mas quando o perfil de DNA voltou aos dentes e outras evidências que coletamos, as coisas começaram a parecer sombrias. Nem uma única partida. Simultaneamente, enquanto fazíamos mais pesquisas sobre o Sr. Wong, não encontramos vestígios de seu DNA na cena do crime. Também não encontramos nenhuma evidência de que ele estava se comunicando com um terceiro para montar algum tipo de trabalho de assassino. Além disso, pesquisas de seu computador de casa no momento da ligação para o 911 indicam que ele estava dentro, usando o seu desktop, na hora do assassinato. Mesmo possíveis imagens de câmeras de segurança na área não revelaram nada. Se o Sr. Wong estava envolvido, não havia provas concretas para demonstrá-lo. Nossas duas melhores pistas estavam se esgotando, e, com o tempo, o caso do Sr. Garrison seguiu o caminho de muitos assassinatos anteriores. Foi resfriado. Os dias foram passando e, sem novas pistas, tivemos que tentar algo novo. Eu convenci o chefe a dar uma coletiva de imprensa para pedir qualquer informação ao público. A esperança era que, se alguém reconhecesse os tipos de lesão, ou o próprio Ernie Garrison, talvez pudéssemos tapar alguns buracos que estávamos perdendo. As dicas que vieram no início foram de pouca ou nenhuma ajuda. Eles eram principalmente pessoas sugerindo nomes completamente aleatórios, talvez um tio assustador ou ex-namorado. Cacete! Até recebemos algumas sugestões de que havia um conjunto bizarro de escadas na floresta, ou skinwalkers eram os culpados. Sinceramente, não sei o que fazer com nenhum deles. Já ouvi histórias de ambos e, para simplificar, não. Estou ficando longe dessas duas coisas. A questão é que não estávamos chegando a lugar nenhum, de novo. Apenas perdendo tempo perseguindo becos sem saída. Pelo menos, até que eu ouvi uma voz familiar ao telefone numa noite de expediente. Ela parecia nervosa sobre falar no começo. Alô? Esse é o detetive Smith? Sim, sou eu falando. E quem é? Eu nunca lhe dei um nome quando nos falamos pela última vez, mas aqui é a Maria Álvares, enfermeira do Hospital Velho. Conversamos no estacionamento depois do que aconteceu. As palavras Hospital Velho trouxeram de volta uma enxurrada de lembranças que me fizeram estremecer. O rosto do eremita brilhou em minha mente e eu me virei flexivelmente para uma saída de ar acima de mim, apenas para ter certeza de que nada estava escondido dentro dela. Ah, sim, eu me lembro de você. É claro. Como você está, senhora Álvares? Ela soltou um suspiro. Estou administrando. O que você me disse naquela época tem estado em minha mente muito ultimamente e me deu uma perspectiva diferente. Eu não sei, eu apenas sinto que o mundo se tornou um lugar muito mais assustador, quase da noite para o dia. Sim, eu lamento ouvir isso, de verdade. Ok. Eu vi a sua coletiva de imprensa. A propósito, e isso só trouxe alguns pensamentos, sabe? Muitos pensamentos sobre o que poderia ter acontecido com aquele pobre homem. E, no entanto, quanto mais eu pensava, mais eu percebia que poderia ter uma ideia. Uma ideia do quê? Ela ficou em silêncio por um momento, mas eu podia ouvir o movimento do outro lado. Então, um sussurro abafado veio. Tecnicamente, eu não deveria compartilhar isso com ninguém, por causa da confidencialidade do paciente. Mas há um tempo atrás alguém veio com ferimentos semelhantes à noite. Marcas de mordida, com pele podre ao redor do local da lesão e graves traumatismos cranianos e torácico. Tentamos perguntar a ele o
que algum animal pulou nele na floresta. Lembro de nós pensando como era estranho, considerando que as marcas de mordida pareciam humanas. E bem, depois da nossa conversa sobre como os monstros reais existem, comecei a ligar alguns pontos. Talvez ele tinha sido atacado por algo semelhante e não se sentiu à vontade para falar sobre isso. Um padrão potencial estava se formando e minha mente estava ansiosa para juntar as peças. E ele está vivo? Qual é o nome dele e onde posso encontrá-lo? Sim, seu nome é Leonard Huston. Posso enviar alguns de seus detalhes e talvez ele esteja disposto a esclarecer o que aconteceu. Bingo! Finalmente tínhamos uma direção sólida. Eu estava ansioso para ir conhecer Sr. Huston. Eu apreciaria muito isso, Sra. Álvares. Mas, antes de ir, posso apenas perguntar por que correr esse risco? Por que não deixar isso em paz? Eu não sei. Acho que porque você compartilhou a verdade comigo. E eu senti que devia alguma verdade de volta para você. Isso foi bom o suficiente para mim. Eu terminei a conversa deixando-a saber que se ela precisasse de alguma coisa, mesmo que apenas alguém para conversar, quando os pensamentos sombrios surgissem, eu estaria aqui para ela. O próximo passo foi trazer alguém para conhecer esse cara. Eu teria outro detetive me acompanhando em circunstâncias normais, mas isso estava longe de ser normal. De todas as pessoas em quem eu confiava para me ajudar a lidar com o anormal, um nome estava no topo da minha lista. O oficial Ryan estava em êxtase ao receber a ligação. Uma vez que tivemos nossas informações sobre o cara, imediatamente partimos para encontrá-lo. O clima no caminho era jovial. Aqui estávamos investigando um assassinato implacável, e nós dois não conseguíamos parar de rir. Como mencionei antes, Ryan teve esse impacto em todos com quem entrou em contato. Eu certamente estava sentindo o estresse de encontrar a pessoa ou coisa responsável pela morte de Ernie Garrison. No entanto, tudo que eu queria falar com ele no caminho era sobre o anime que ele estava assistindo e se os alienígenas haviam ou não visitado a Terra. Ao longo dos anos, passei a atribuir muitas coisas boas a Ryan, mas a única coisa que se destaca é o efeito central que ele teve em mim. Cacete, em todas as pessoas. Sem ele, não há dúvida de que eu teria enlouquecido agora. Eu me encontrei estranhamente calmo quando chegamos ao apartamento decadente. Apesar do aparente som da televisão lá dentro, tivemos que bater na porta algumas vezes antes de ouvir qualquer movimento, eventualmente. Decidimos dizer, dane-se, e vamos gritar, polícia, para realmente chamar a atenção dele. O homem pálido e magro que abriu a porta obviamente não estava emocionado em nos ver. Ele cheirava cigarro e latas de cerveja cobriam o sofá. Tudo que vocês disseram que eu fiz, eu não faço porque eu estava ocupado naquela noite. Ele disse, jogando as mãos para cima. Leonard Huston está em casa? Ele está falando. Dei uma olhada rápida atrás dele e vi que ele estava sozinho. Certo. Bom, Sr. Huston, você não está em nenhum problema. Eu sou o detetive Smith. E este é meu parceiro, oficial Ryan. Estávamos investigando algo e pensamos que você poderia ser de alguma assistência. Ele zombou. Rapaz, eu pareço um informante para você. Não, é um informante. O oficial Ryan interveio. Se alguma coisa, você seria um herói. Algo terrível aconteceu e achamos que você poderia nos ajudar a corrigir um erro. Sr. Huston pensou por um momento antes de nos convidar a entrar. Ele nos ofereceu um lugar para sentar no sofá, mas entre as latas de cerveja e possíveis manchas de mofo, nós optamos por ficar de pé. Então, eu comecei. Eu ouvi de uma fonte confiável que você estava no hospital há um tempo atrás, com alguns ferimentos bastante graves. Quem te disse isso? Quer dizer, sim, eu me machuquei muito durante uma caminhada noturna. Algum animal ou algo do tipo. Provavelmente um coiote com sarna. Um coiote com sarna que tinha dentes humanos e apodreceu a pele onde te mordeu? Ele deu de ombros e acendeu um cigarro. Acho que sim. Muita merda estranha naquela floresta.
Virei-me para o policial Ryan e o vi refletindo meu olhar desinteressado. Voltando-me para o Leonard Houston, meu tom ficou um pouco mais sério. Um homem está morto, Sr. Houston. Se você viu algo que poderia nos ajudar a descobrir quem ou o que fez isso, então eu preciso que você seja mais honesto do que dizer que foi um coiote com sarna. Seu comportamento mudou rapidamente e o estresse subjacente veio à tona. Você está na minha casa. Se eu disse que eu não vi nada além de um coiote, então eu não vi nada além de um coiote. Mas essa não é a verdade. Eu atirei de volta. Você sabe que não é. Confie em mim. Eu entendo que você viu provavelmente foi estranho, mas nós realmente precisamos da sua ajuda. Bem, talvez a verdade não seja nada para se dizer. Eu vou ser honesto com você, senhor. Eu vi merda na minha vida, mas aquele dia eu percebi. É melhor deixar algumas coisas boas e esquecidas. Não faz sentido tentar convencer qualquer um de que não era nada além de um coiote sarnento. Eu dei outro olhar ao policial Ryan. Dessa vez ele sabia o que isso significava. Que eu estava implorando para que ele fizesse a sua coisa. Na hora ele se aproximou e colocou a mão no ombro do Sr. Houston. Apontou para uma foto na parede e perguntou: "Aquela é a sua filha?" Ele assentiu em resposta. "Sim, esse é meu bebê. Faz 6 anos este mês. Ela é adorável. Sempre quis uma só minha. Por que ela não está aqui?" O Sr. Houston deu uma resposta não direta sobre o problema com a mãe, mas o policial Ryan sabia que era mais do que isso. "Esqueça esse distintivo por um segundo. Isso é apenas um trabalho, cara", disse o oficial Ryan, apontando para o seu uniforme. "Eu estou perguntando a você como um humano. Eu sei que você não me conhece, mas ainda sou apenas eu. Apenas 2 caras, apenas conversando, sem julgamento. Conte-me sobre o que está acontecendo." Como um relógio, o efeito Barry Ryan aconteceu, e o Sr. Houston se abriu. Eu escutei em silêncio enquanto os dois discutiam como o Sr. Houston estava bem ciente de sua situação, menos do que o ideal, e como ele acabou lá. Após seu encontro inicial na floresta, o estresse tornou-se insuportável. Ele não podia trabalhar. Começou a beber muito e, como resultado, seu casamento caiu em ruínas. Sua decisão de esconder a verdade nasceu do medo do ridículo. Mesmo que ele acreditasse, ele estava apavorado em apresentar alguém ao mundo de pesadelos que ele queria tão desesperadamente deixar. Essa combinação de eventos infelizes o colocou onde estava agora. Um lugar impróprio para ver sua filha, mesmo com a capacidade limitada. E talvez ele preferisse assim. Talvez ele quisesse ficar isolado em sua própria escuridão crescente. Eu não pude deixar de sentir uma profunda pena dele. E até hoje, eu espero que ele tenha encontrado a paz. Este era o tipo de mundo que o chefe imaginou quando me implorou para manter as coisas em segredo. Um mundo de medo. Pela evidência contemporânea, ele estava absolutamente certo. Eventualmente, a conversa voltou para a filha do Sr. Houston. O oficial Ryan fez uma pergunta que realmente pareceu tocá-lo. "Se nós dois estamos aqui dizendo que acreditamos em você e estamos dispostos a fazer alguma coisa, então, como pai, você não gostaria de nos ajudar a tornar o mundo um lugar mais seguro para sua filha?" Houve um longo silêncio enquanto ele tentava organizar seus pensamentos. Ele acendeu outro cigarro e assentiu. Durante a meia hora seguinte, ele entrou em detalhes horríveis enquanto caminhava pela floresta à noite. Ele ouviu um barulho de pancada, como alguém levando uma marreta a uma árvore. Ele pensou em colocar a fonte de som, mas à medida que o som ficou mais alto e mais agressivo, a paranoia se instalou. E ele decidiu tentar sair. Ele partiu na direção oposta, mas não foi muito longe antes que o que ele disse parecia um ariete o derrubasse. No escuro, ele não conseguia ver o que estava de pé sobre ele, mas podia sentir o contorno de um humanoide irregular com uma cabeça alta. Ele não teve muito tempo para considerar com que diabos estava lidando, porque em um instante começou a morder a sua carne e esmagar seu rosto. Seu único meio de sobrevivência era sacar sua pistola
e dispararam um tiro. Atirei em seu torso. Ele ouviu um gemido alto de dor enquanto ele cambaleou para trás. Ele sabia que era sua chance e decolou na noite. Alguém finalmente conseguiu encontrá-lo na estrada, mas ele desmaiou a caminho do hospital. Quando ele estava totalmente consciente, ele se lembrou de uma enfermeira ao lado de sua cama, perguntando o que aconteceu. Ele pensou em dizer a verdade a ela, mas acabou decidindo contra isso. Daquele momento em diante, tudo que ele diria a alguém era que ele simplesmente foi atacado por um coiote. Tanto o policial Ryan quanto eu ouvimos atentamente enquanto ele desabafava seu trauma. No final da conversa, ele nos deu a localização da floresta pela qual estava caminhando e a trilha específica que ele fez. Veja bem, ficava apenas alguns quilômetros de onde Ernie Garrison havia sido assassinado. No final da conversa, ele estava chorando e repetindo as palavras. Nunca volte. Fique longe. Honestamente, eu não tinha certeza se era uma mensagem para ele ou para nós. Ficamos com ele até que ele se acalmou, fazendo o nosso melhor para tranquilizá-lo de que tudo ficaria bem. Eventualmente, ele se equilibrou emocionalmente o suficiente para agradecermos por sua cooperação. Ao sairmos pela porta, garantimos a ele que faríamos o nosso melhor para usar essa informação, para tornar o mundo um lugar mais seguro para sua filha. Ainda assim, ele fez questão de nos parar na porta e nos dar algumas palavras de despedida. Eu não sei o que vocês planejam fazer, mas se mantenham seguros aí fora. Concordamos com a cabeça e continuamos. Enquanto caminhávamos até o carro, o caminho para resolver este caso ficou claro. A maior questão que permanecia era se estávamos lidando com um humano ou algo completamente diferente. Mas uma coisa era certa, precisávamos examinar aqueles bosques. Mas assim que nos sentamos no seu carro para discutir nosso próximo passo, uma ligação veio no rádio. Outro assassinato havia ocorrido. Este na beira da linha da cidade. Quando os detalhes do crime e das vítimas apareceram no rádio, meu coração afundou e minha mente começou a vacilar. Uma mãe e seu filho estavam mortos, assassinados tão brutalmente quanto o Sr. Garrison. Uma profunda raiva e tristeza encheram todo o meu ser, e eu mal conseguia encontrar as palavras para responder. Optando por um simples "a caminho" pelo rádio. Sem outras palavras, acelerei noite adentro em direção ao nosso novo destino.